Boa tarde a todos, senhoras e senhores, vereadores, secretários, servidores desse Legislativo, do Executivo, público presente e os munícipes que nos acompanham pela rede social. Declaramos iniciado os trabalhos, invocamos a proteção divina e declaramos aberta a audiência pública do dia 26 de setembro de 2024 para apresentação da demonstração e avaliação das metas fiscais do município de Rolândia, referente ao segundo quadrimestre de 2024, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa audiência pública é realizada pela Comissão de Orçamento, Tributação e Finanças, presidida por mim, tendo como relator o vereador Andrezinho da Farmácia e como membro o vereador Ratolino. Ressaltamos a relevância dessa audiência, que tem como objetivo demonstrar a aplicação dos recursos financeiros pelo Poder Executivo, permitindo o acesso e conhecimento da nossa comunidade a atos financeiros da administração municipal. Iniciando a apresentação, concedo a palavra à contadora Renate Kopp para explanar os demonstrativos. Boa tarde. Vamos começar pelas receitas de impostos. Então, imposto de renda retido na fonte. Foi arrecadado 11.355.000. Então, realizando 71% do orçamento previsto. IPTU, dívida ativa de IPTU e multas de juros de IPTU. Então, arrecadação de 20.496.000. Então, realizando 34% do previsto. Receita de TBI, dívida ativa de TBI e multas de juros sobre TBI. Então, uma arrecadação de 5.481.000. Então, realizando 81% do que foi previsto. Receita de ISS, dívida ativa de ISS e multas de juros de ISS. Uma arrecadação de 16.436.000. Então, realizando 64% do que foi previsto. Receitas realizadas em 2024 comparadas com o mesmo período do ano passado. Então, a receita de TBI, o ano passado foi de 4.039.000, para 2024 foi para 5.481.000. A receita de imposto de renda, o ano passado de 9.243.000, foi para 11.355.000 esse ano. A receita de ISS, o ano passado, 16.482.000, foi para 16.436.000. E o IPTU, o ano passado, arrecadou 22.587.000 e para 2024, para 20.496.000. Receita de taxas. Então, receita de poder de polícia, que é a taxa de fiscalização, taxa de funcionamento. Então, teve uma arrecadação de 1.454.000. Então, realizando 77% do que foi previsto para essa receita. E receita de prestação de serviço, que é a taxa de limpeza e coleta de lixo e taxa de alvará. Teve uma arrecadação de 5.315.000. Então, realizando 66% do que foi previsto. Um comparativo com no mesmo período do ano passado. Então, as receitas de poder de polícia, o ano passado de 1.292.000, foi para 1.454.000 em 2024. As receitas de prestação de serviço, o ano passado arrecadou 5.223.000, foi para 5.315.000 em 2024. Receita de contribuições. Então, contribuição social do servidor para a Previdência. Teve uma arrecadação de 6.648.000. Então, realizando 43% do que foi previsto. E a contribuição de custeio de iluminação pública, CUSIP, teve uma arrecadação de 6.875.000. Então, realizando 73% do que foi previsto. Um comparativo com o ano passado, para o mesmo período. Então, a CUSIP, o ano passado, de 5.382.000, foi para 6.875.000.
E a contribuição para o RPPS, em 2023, 6.419.000, foi para 6.648.000 em 2024. Receita patrimonial, imobiliária, aluguel e concessões. Tem uma arrecadação de 52 mil. Estão realizando 57% do que foi previsto. E a receita mobiliária, que são rendimentos de aplicações financeiras, tem uma arrecadação de 15.494.000. Sendo do município a prefeitura 3.093.000 e do fundo de previdência 12.401.000. Estão realizando aqui 57% do que foi previsto. Comparativo com o do ano passado. Então, a receita imobiliária em 2023 de 63 mil foi para 52 mil em 2024. E a receita mobiliária de 19.711.000 em 2023 foi para 15.494.000 em 2024. Receita de serviços, serviços administrativos, emolumentos e custas processuais administrativas, serviço de expediente, inscrição do concurso público. Teve uma arrecadação de 1.451.000, então realizando 24% do que foi previsto. E outros serviços, serviço cemitério, serviço de capina e roçagem, venda da folha de pagamento. Teve uma arrecadação de 1.508.000, então realizando 173% do que foi previsto. E o comparativo com o do ano passado. Então, serviços administrativos em 2023 arrecadou 245.000, em 2024 foi 1.451.000. E outros serviços em 2023, 385.000, foi para 1.508.000. Transferências da União, então FPM, teve uma arrecadação de 43.853.000, então realizando 60% do que foi previsto. ITR, teve uma arrecadação de 130.000, então realizando 16% do previsto. As receitas de royalties, Fundo Especial de Petróleo, compensação financeira de Fundo de Petróleo, compensação financeira de recursos minerais. Uma arrecadação de 1.005.000, então realizando 166% do que foi previsto. As transferências do SUS, teve uma arrecadação de 9.649.000, então realizando 79% do que foi previsto. FNAS, então, os programas da PAI, do CREA, Casa Abrigo, Bolsa Família, entre outros. Então, tem uma arrecadação de 480.000. Estão realizando 74% do que foi previsto. FNDE, Salário Educação, PENAT e PENAI. Tem uma arrecadação de 3.751.000. Estão realizando 81% do que foi previsto. E o Fundeb, teve complementar da União, 106.000, estão realizando 16% do que foi previsto. E as outras transferências da União, que são convênios de construção da escola, do Jardim Aida Nogueira, da escola do Jardim Nobre, caminhão frigorífico, convênio da Itaipu Nacional, emendas para a saúde, da atenção primária, da atenção especializada, as transferências política nacional do Aldir Blanc, de Fomento à Cultura, e emendas para a rede SUAS. Então, o total deu de 5.440.000. Estão realizando 96% do que foi previsto para este grupo de receita. E o comparativo com o do ano passado. FNDE, em 2023, 3.119.000. Em 2024, foi para 3.751.000. As transferências do SUS, em 2023, de 7.901.000, foi para 9.649.000 em 2024. E o FPM, em 2023, 36.292.000, foi para 43.853.000. As transferências do Estado, ICMS, teve uma arrecadação de 47.127.000, estão realizando 70% do que foi previsto. Receita de IPVA, teve uma arrecadação de 12.111.000, estão realizando 79% do que foi previsto. A receita de IPI,
Teve uma arrecadação de 691 mil, estão realizando 86% do previsto. As transferências de recursos do Sistema Único de Saúde. Então, teve uma arrecadação de 1.181 mil, estão realizando 60% do previsto. As transferências do CID, teve uma arrecadação de 57 mil, estão realizando 190% do que foi previsto. E as outras transferências dos Estados, que são o piso único do PAS, Programa Estadual de Transporte Escolar, convênio da Sanepar, incentivo financeiro à pessoa idosa, fortalecimento da rede de proteção à mulher. Então, teve uma arrecadação de 9.823 mil. Então, ficou em 487% sobre o valor previsto no orçamento. Então, comparativo com o do ano passado, as transferências do SUS de 1.141 foi para 1.181 mil. As transferências do IPVA de 11.465 mil foi para 12.111 mil. E as transferências do ICMS de 36.693 mil foi para 47.127 mil em 2024. Outras receitas correntes, Fundeb. Então, teve uma arrecadação de 35.018 mil. Estão realizando 72% do previsto. Multas administrativas, contratuais e judiciais. Arrecadou 184 mil. Estão realizando 164% do que foi previsto no orçamento. As indenizações e restituições, que engloba as devoluções de subvenções não utilizadas, restituição de INSS da folha de pagamento, restituições de pagamentos indevidos e da folha de pagamento, devolução de diários, entre outros. Então, arrecadou 3.082 mil. Estão realizando 277% do que foi previsto. E as demais receitas correntes, que é ônus e sucumbência, 134 mil. Estão realizando 2% do previsto. E as transferências dos municípios, transferência de instituições privadas e demais transferências correntes, uma arrecadação de 447 mil, estão realizando 67% do previsto. E as receitas intra-orçamentárias, que é o patronal da folha de pagamento mais o aporte, estão realizando 24.573 mil, estão realizando 62% do previsto. Um comparativo com o do ano passado. Então, receitas intra-orçamentárias em 2023 de 20 milhões e 33 mil foi para 24 milhões 573 mil. A receita do Fundeb, o ano passado, de 30 milhões 179 mil foi para 35 milhões e 18 mil. Receitas de capital. Então, operação de crédito, então, a pavimentação, recap, urbanismo, pavimentação de vias urbanas. São 12.486 mil. Estão realizando 22% do que foi previsto. E as transferências de capital, que são emendas de investimentos do Felipe Barro, do Padavani, Sargento Farrur, construção do UBS São Martinho, ampliação do UBS Nobre, incentivo financeiro e transporte sanitário, SUS, aquisição de equipamentos, revitalização da ciclovia, convênio do pronto atendimento municipal, convênio Meu Campinho, convênio revitalização do complexo esportivo, revitalização do Parque São Fernando, convênio de aquisição de equipamentos, playgrounds, academia de terceira idade, convênio da reforma do centro cultural. Então, total de 6.127 mil. Estão realizando 247% do que foi previsto no orçamento. E o comparativo com o do ano passado. Então, a receita de operação de crédito, o ano passado de 476 mil, foi para 12.486 mil. E as transferências de capital de 3.751 mil em 2023 foi para 6.127 mil em 2024. E o resumo, então, a receita total, consolidada. Então, tributos, 60.540, então realizou 51% do previsto. As receitas de contribuições econômicas, então arrecadou 13.523 mil, então realizando 55%. A receita patrimonial, uma arrecadação de 15.546,
Então, realizando 57% do previsto. Receita de serviços, 2.960.000, realizando 43%. As transferências da União, uma arrecadação de 64.416.000, estão realizando 65% do previsto. As transferências do Estado, 70.992.000, estão realizando 82% do previsto. As transferências do Fundeb, uma arrecadação de 35.018.000, estão realizando 72% do previsto. As transferências dos municípios e instituições privadas, arrecadação de 447.000, estão realizando 62% do que foi previsto no orçamento. E as demais receitas correntes, uma arrecadação de 3.402.000, estão realizando 48% do previsto. E as receitas de capital, uma arrecadação de 18.614.000, estão realizando 31% do que foi previsto. E as receitas interorçamentárias, 24.573.000, estão realizando 62% do previsto. E o total geral tem uma arrecadação da receita total, 310.037.000, estão realizando 60,25% do que foi previsto no orçamento. E o comparativo do ano passado. Então, outras receitas correntes de 1.335.000 em 2023 foi para 3.402.000 em 2024. Receita de capital, 4.293.000 foi para 18.614.000 em 2024. Receita de contribuições, 11.801.000 foi para 13.523.000. A receita patrimonial, 19.775.000 em 2023, foi para 15.546.000 em 2024. Receita intraorçamentária, 20.033.000 em 2023, foi para 24.573.000 em 2024. As transferências do Fundeb, de 30.179.000 em 2023, foi para 35.018.000 em 2024. As transferências do Estado, de 50.974.000, foi para 70.992.000. E as transferências da União, de 52.875.000 em 2023, foi para 64.416.000 em 2024. Despesas, total da despesa liquidada. Então, pessoal e encargos sociais da Prefeitura. Então, 97.378.000. Despesa de juros e encargos da dívida, 1.352.000. E outras despesas correntes, 97.235.000. Despesa de capital, investimentos, 15.870.000. E amortização de dívida, 3.215.000. E as despesas interorçamentárias, que são no Fundo de Previdência, 23.054.000. E as despesas totais da Câmara, 4.301.000. E a despesa total consolidada, 242.408.000. Despesa total liquidada. Então, total da despesa, despesas correntes foi de 195.966.000, então representando 80% das despesas. E as despesas de capital, 19.085.000, que representa 7,87% do total das despesas. E as despesas intraorçamentárias, 23.054.000, que representa 9,51% do total executado. E a despesa da Câmara Municipal, 4.301.000, então representando 1,78% do total das despesas. E o total fica em 242.408.000. Índices constitucionais, educação. Então, pessoal ativo e encargos sociais aplicados na educação, 35.995.000. Outras despesas correntes aplicadas na educação, 19.773.000. Juros e encargos da dívida, 152.000.
E despesas de capital, 6.023.000. Total da despesa aplicada na educação, 61.944.000. Então, o índice de aplicação até agosto está em 23,19%. Índice constitucional da saúde. Então, pessoal ativo em cargos sociais aplicados na saúde, 38.943.000. Outras despesas correntes aplicadas na saúde, 21.882.000. E despesas de capital aplicadas na saúde, 2.305.000. Total da despesa aplicada na saúde, 63.131.000. E o índice de aplicação está em 26,05%. Despesas com pessoal. Então, pessoal em cargos sociais da educação, 35.995.000. Então, representa 36,97% das despesas. Pessoal em cargos da saúde, 38.943.000, 39,99%. E pessoal em cargos sociais e em cargos dos demais setores, 22.438.000, então representando 23%. E o total da despesa de pessoal de 97.378.000. Então, o índice de despesa de capital está em 42,38%. Demonstrativo de resultado. Então, resultado orçamentário consolidado. Então, receita total da prefeitura, 266.409.000. A receita total do Fundo de Previdência, 43.628.000. E a despesa liquidada da prefeitura, 215.051.000. E a despesa liquidada do Fundo de Previdência, 23.054.000. As interferências para a Câmara e para o Fundo de Previdência, 12.575.000. Então, o resultado financeiro acumulado da Prefeitura fica em 38.782.000. E o resultado financeiro do Fundo de Previdência ficou em 20.573.000. Demonstrativo da dívida consolidada. Então, em 31 de agosto, tem uma dívida com operação de crédito de 23.371.000, com parcelamento do INSS, 1.662.000, com os parcelamentos do Fundo de Garantia, 310.000, e o processo geral da Fazenda Nacional, do antigo Armazém IBC, é de 1.310.000. E o total da dívida consolidada líquida, em 31 de agosto, ficou em 26.658.000. Demonstração do resultado financeiro. Então, saldo disponível em 31 de agosto. Recursos livres. O município e a prefeitura tinham saldo em 31 de agosto de 14.987.000. E o Fundo de Previdência, 7.517.000. E o total de recursos livres, 22.505.000. Recursos vinculados. A prefeitura tinha um saldo de 42.967.000. E o Fundo de Previdência, 254.104.000. E o total de recursos vinculados, 297.072.000. E o total disponível total, 319.577.520 reais e 17 centavos, em 31 de agosto. Pagamentos previstos. Então, tem resto a pagar e a liquidar de 2023 e anos anteriores. Tem um saldo de R$ 7.307.256,20 reais de saldo para pagar. Obrigado, Renate. Dando sequência, deixo a palavra livre para que os vereadores, público presente, caso queiram, fazer as suas considerações ou indagações. Então, nada mais havendo a ser tratado, agradecemos a proteção divina, o bom andamento dos trabalhos, a presença de todos, e essa audiência específica a gente declara encerrada e convido a todos que permaneçam aqui, e logo tenha outra, né?
às orçamento. 15 horas, tem a LOA. Obrigado.